E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Itália. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. E pelo menos assim, né, tocou o hino da Holanda de novo, mas o torcedor da Ferrari pode ficar um pouco feliz, porque pelo menos em casa não fizeram papelão. Quase não fizeram papelão, né? Teve aquela pequena chance de fazerem um papelãozinho. Mas é que todos os santos estavam envolvidos, inclusive Santo Giovinazzi, Jesus italiano. Jesus italiano estava presente. Bom, eu sou o Rubem GP Neto e hoje vamos falar, como já disse, do GP da Itália. Vencida mais uma vez pelo Max Verstappen, 10ª vitória seguida, gente do céu. Como vence? Né? Vamos aí, tem gente que ainda gosta de 10 vitórias seguidas. Vamos comemorar mérito do Verstappen, mas vamos falar sobre isso no podcast. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que vem acompanhando o BBcast, que vem ouvindo, compartilhando, muito obrigado. Se você é ouvinte do BBcast, sempre que possível compartilhe nas redes sociais, Twitch, jogue no Instagram, auxilie. Pros amigos. Exatamente, jogue no grupos do WhatsApp de automobilismo, da família, para poder... Fala, sei lá, umas doideiras aí que o pessoal fala, né? Sei lá, eu que, né? Pra poder atrair o pessoal pra ouvir, conviver, que a gente é bacana e tudo mais. Lembrando, né, Débora, da nossa campanha do Apoie-se. Exatamente, pessoal. Pra você que escuta o programa ou acompanha a gente nas redes sociais, se torne um apoiador do nosso trabalho ou pelo Apoia-se ou pelo membros lá do canal do YouTube, que você ajuda a gente a manter aqui o podcast, as nossas outras publicações, e você também pode fazer parte desse projeto, né? Que é um projeto muito legal que a gente está tocando aí há um certo tempo, mas a gente também precisa da ajuda para poder continuar fazendo as nossas publicações, ou para também não ficar um tempo, né, muito grande aí sem a gente publicar podcasts, essas coisas, porque o BP ele ainda é uma extensão, não uma coisa que a gente faz por hobby, mas a gente gostaria de profissionalizar ele ainda mais e fazer ele ser algo nosso, né? Então, considere ser um apoiador aí. A partir de R$1 você já consegue ajudar o nosso trabalho. Vale lembrar também que o Boletim do Paddock não é só o BBcast, como também o site não é só o site, né? A gente tem aí o canal do YouTube, que aí nós fazemos as lives, que também é bem legal, atrai uma galera bacana, num bate-papo muito legal. Então você também pode se tornar um membro do canal do YouTube do Boletim do Paddock. E lembrando que no Boletim do Paddock, no site, eu estou republicando lá a série 365 dias mais importante do automobilismo, que foram textos que nós fizemos ali de 2015 até 2018. Cada dia um autor, um jornalista diferente publicava um texto. Casola, Valese, Débora, Érica Prado, Fernando Brandão Campos, Josué Fusinato, Will Mesquita teve passagem, Cristiano Seixas. Olha, eu acho que eu vou faltar alguns nomes aí, mas essa galera toda aí, o Eric Araújo, um também mestre que começou com a gente lá, um dos primeiros apoiadores do BP, publicou excelentes textos que contam a história do automobilismo dia a dia. Então acompanhe nas redes sociais do Boletim do Paddock, eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar esses textos. E sigam também eles, a gente coloca a roupinha deles ali para vocês também conversar com esse pessoal que é muito bacana. E aqui também no link desse post, né, vai ter o nosso link da Amazon, que sempre que você for fazer alguma compra lá pela Amazon, seja de qualquer produto que você estiver buscando por lá, utilize o nosso link, nós somos parceiros da Amazon, recebemos uma pequena comissão por todas as compras que são realizadas pelo nosso link, e esse valor também acaba ajudando a gente a fazer a manutenção do nosso trabalho. Nenhum valor vai ser acrescentado quando você finalizar a compra, mas pelo link eles identificam que foi comprado mediante a nossa indicação, então é bem legal e acaba ajudando a gente também. Bom, e para finalizar nos recadinhos do Paddock, temos também, né, a nossa collab lá com a Morfla 1. Então tem que ver isso daí com a Mari Molinari. Assim que ela voltar da Itália, para quem acompanhou lá o perfil dela, viu que ela estava lá em Monza, curtindo. Então ela voltando da Itália, a gente vai conversar direitinho. Vamos expandir mais essa collab, mas nas publicações do BBcast tem o link da lojinha, muito bacana, bem legal. E nos posts também a gente já está compartilhando as publicações dela, então confira a lojinha dela. Bom,
Então, pessoal, uma das ideias que a gente traz agora com o BBcast é de lançar no nosso Instagram uma caixinha de perguntas para o pessoal mandar perguntas e a gente responder aqui no programa. Então, sempre que possível, acabou a corrida, tem essa caixinha. E se você não quer ficar dependendo aí da gente disponibilizar a caixinha, porque depende muito de como foi nosso domingo, lá no grupo do Apoia-se, do Boletim do Paddock, né, dos acionistas, como a gente chama lá, o pessoal sabe, já termina a corrida, já manda as perguntas, manda a sugestão de título pro BBcast. Então, é bem legal, isso ajuda bastante a nossa construção. A Aninha, que não está presente, Aninha, se você quiser participar, você que é apoiador do BBcast, fala com a gente te insere lá. E ela já manda uma pergunta, né? Já podemos pensar na renovação de contratos com mais de algum piloto, e qual, né? Por que eu estou antecipando até essa pergunta? A Débora já está me olhando, mas essa pergunta não era agora na pauta. Porque ela traz a questão de renovações de pilotos, né? A gente teve uma silly season muito paradas, mas quando voltou aí, já teve, né, a renovação do contrato de Lewis Hamilton e George Russell, que era algo já esperado, né? A gente só não sabia por quanto tempo. Mas, Débora, Russell e Hamilton a gente já comenta agora, mas dos pilotos que estão no grid, que estão pendentes de renovação, que é o Tsunoda, Ricciardo Lawson, que também a gente vai comentar um pouquinho sobre o cuida dele. Quem mais que está disponível ainda para renovar? Sargent, né? Que é Sargent, o Joe também. Então, realmente, aí tem uma galerinha que tá na situação. Eu vou ser sincero, eu acho que AlphaTauri, Tsunoda, a gente pode confirmar. Lawson, Ricciardo. Ricciardo. Acho que só se caiu um terremoto pra não confirmarem com o Tsunoda. Ia ser muita sacanagem, gente, que no melhor ano dele, né? Que ele tá fazendo boas corridas. Quando o carro não quebra. Apesar de nem sempre estar pontuando, a gente tem que ver a questão de largada, como ele tá se portando em pista. Eu acho que melhorou muito desde quando ele começou ali na Fórmula 1. Então, eu acho que é um piloto que merece ficar, mas aí o pessoal fica muito nesses e se, né? Tipo, mas ele é um piloto vinculado a não sei quem, ele tem não sei o quê, mas ele não é tão bom assim. Eu acho que o Tsunoda merece mais uma chance. Já deram chance para outros pilotos que você vai, meu Deus, porque não dariam pro Tsunoda, que tá fazendo um bom trabalho, né? E eu acho que tem a situação do Sargent, né? Que é uma coisa que eles precisam ver o que vai acontecer. A Williams tá falando que não, provavelmente vão renovar com o Sargent. Ele é um piloto que ainda precisa de um pouco mais de tempo na Fórmula 1 para poder eles analisarem o desempenho. Esse é um primeiro ano dele. Eles cobraram que ele fosse melhor nas pistas que ele já tinha andado. Mas, ainda assim, ele vai pegar circuitos que ele nunca andou, né, nessa última fase do calendário. Então, eu acho que também é um piloto que, assim, foi muito precipitado a ida dele pra Fórmula 1. Mas, também, cara, vocês poderiam ter dado um tempo a mais pra ele na Fórmula 2. Não deram. Trouxeram pra Fórmula 1 e, tipo, tem que entregar logo. Então, eu acho que é mais do que justo ele ter um segundo ano aí. Ficaram tentando com o Latifi um monte de tempo. Então, o Sargent deveria ficar um pouco mais. Mas também eu ainda tenho aquela coisa, né, que eu sempre falo, que eu acho que hoje os pilotos de Fórmula 1 eles precisam chegar na categoria e já ter uma adaptação mais rápida, entregar um pouco mais. Só que eu acho que a Williams ela ainda tá numa fase em que ela pode se permitir um pouco testar o que tá acontecendo. O Albon é um piloto que se deu muito bem na equipe, que tá encabeçando ali a equipe, e acho que eles podem se dar o luxo de preparar um segundo piloto. Exato, do Sargent, quem acompanhou pelas redes sociais sabe que eu sou um defensor dele, porque eu entendo o motivo, vamos supor assim, de mercado dele estar presente, né, que é um piloto americano. Então, eu acho que é legal para a categoria, é um dos poucos pilotos que realmente, se for pagante, eu defendo a presença dele, porque agrega algumas coisas que a Fórmula 1 precisa, até mesmo para a manutenção dela, tudo. É meio chato isso, mas às vezes é necessário. Já que a gente tá com o Stroll aí tanto tempo, né? Por que não fica com um piloto americano também para concluir? E a questão que a Débora pontuou é exato. O Latifi foi tentado tanto tempo, né? Por que o Sargent, que desculpa, para mim é um piloto um pouco melhor que o Latifi, não dão condições para ele, né? Lembrando que agora, comparado com o Latifi, teve o Russell de companheiro, que foi um abismo entre os dois. O Albon tá sendo esse abismo, mas o Sargent eu vejo um pouco mais de material de piloto que consegue chegar. E é a brincadeira que todo mundo faz, né? Agora que ele tá entendendo o que é quilometragem, né? Não é milhas, quem sabe ele consegue entregar. Mas acho que, assim, as duas últimas corridas, Holanda e Itália, você vê muitos pontos positivos no Sargent já. Tipo,
A classificação que ele fez lá na Holanda, que ele chegou ao Q3, tudo bem, bateu no Q3, mas a gente já comentou sobre isso, né? E eu acho que esse fim de semana também não foi de todo mal, apesar dele ter tido aquele incidente com o Bottas e ter gerado a punição pra ele no final da corrida. Mas eu acho que é um piloto que, assim, merecia um pouquinho mais de tempo, pelo menos mais uns meses aí pra gente ver o que vai acontecer com ele. É claro que a Williams, ela tá precisando de pilotos que entreguem, né? Porque assim como o Albon que tá pontuando, seria o ideal se o Sargent também aproveitasse essas corridas em que a Williams tem um carro um pouco melhor, né? Tem um desempenho mais favorável a pontuar. Mas também, cara, ele foi simplesmente tirado da Fórmula 2 e jogado na Fórmula 1 com aquela coisa de quilometragem meio questionável, né? Tipo, faz esses testes aqui pra você ter os pontos da superlicença, porque se você não terminar o campeonato em X posição, você já tem esses pontos aqui que vão te ajudar a estar na Fórmula 1. Eu acho que era um piloto que deveria ter ficado um pouquinho mais de tempo na categoria, mas assim, a gente também tem vários passos questionáveis nas categorias de base. Né? Exato, e tem a questão do seguinte, né? Pô, McLaren deu chances pro Richard. A Mercedes, o pessoal sabe da minha opinião, deram chances pro Bottas. Pô, o Stroll, né? O Stroll, ele tem a chance desde que ele nasceu. Então, né? assim, tem outros pilotos. O próprio Ocon, que o pessoal que defende ele, me desculpa, o Ocon... Não, o Albon agora a gente já entendeu, né? O Ocon tá difícil. Não, o Ocon, ele vem lá da Marúcia, não foi boas temporadas, voltou. Então, assim, né? Então, pô, o Sargent só porque... É aquele, ele é americano, vamos odiar. Não é assim também, né? Vamos aguardar. Eu acho a única coisa que a gente odeia é o Win. Desculpa, eu não vou mais conseguir o meu. Exatamente. Desculpa. Bom, e... Você da Receita? Não, da Polícia Federal? Da imigração. Da imigração não está sabendo de nada. A Débora não vai poder girar a bandeira americana. Bom, e vamos falar agora da contratação do Hamilton, renovação, né? Do Hamilton e Russell, que como comentei... Foi uma contratação, né? Foi uma contratação. Acabou o contrato, vamos contratar de novo, ver se o Hamilton quer. Hamilton, você quer? Quero, beleza. Russell, você não quer? Então vai catar coquinho. Voltou. Mas assim, eu achei que foi normal. Realmente, eu percebi que... Eu acho que deve ter tido alguma reunião que eles falaram assim, vocês assinam o contrato, mas tem uma cláusula aqui que é perturbar Verstappen. Todo mundo já vai começar a cutucar o Verstappen. Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell. Porque demais, os três já soltou declarações no final de semana. O Hamilton já soltou. Verstappen não teve companheiro mais forte que eu. Realmente, o Hamilton tá certo. Mas, né, o único companheiro que o Verstappen teve, que pra mim foi até superior que alguns do Hamilton, foi o Ricciardo. O Ricciardo na Red Bull era um demônio de 10ª grandeza no panteão do automobilismo. O cara era foda. Foi o que ajudou a contratação dele nas outras equipes. Exato, era o que ele apresentava no currículo. Gente, eu corri na Red Bull. Mas peraí, tem 2 páginas aqui falando da Renault e da McLaren. Não, esse daí não conta, é Red Bull. Mas assim, é sério. Pra mim, se o Richard tivesse permanecido, hoje, esse título do Verstappen, os 2 últimos títulos, não tava tão fácil, não. Poderia o Verstappen ter ganhado os 2, mas teria sido na última corrida. Até o título de 2021 era um cara a mais para tirar pontos do Verstappen. Então, assim... levando em consideração que ele, na Red Bull, manteria a performance dele, né? Eu acho que manteria. Não, acho que manteria. Não sei, tem... Mas isso que a Débora tá pontuando, a gente vai comentar daqui a pouco em uma pergunta do nosso querido Lauro. Mas eu acho que é isso, eles fizeram certo, renova... O piloto que é da academia da Mercedes... Bom, vocês vão perceber que deu uma destoada agora do podcast, que a gente parou para ler uns trem. Mas é o seguinte, a Mercedes, né, Débora, confirmou Kimi Antonelli. É uma mistura de Kimi Raikkonen com... Bem batizado essa criança, né? Bem batizado, né? O pai devia ser aquele tifoso maluco, falou assim, vou pôr o nome de Kimi, meu piloto vai correr pela Ferrari. Porque foi o único que ganhou o título, o último título? Não, na verdade, quando ganhou o último título, ele já era nascido, porque tem 15 anos. Triste, né? A vida do ferrarista. Mas vamos fingir ele, que na ele verdade, foi batizado. Na verdade, era um italiano fã da McLaren. Não foi... Era um infiltrado. Exatamente. Exato. Enfim, a Kimi Antonelli foi confirmada na Fórmula 2. E aquela coisa... Confirmado assim... Já estão falando, né? Foi a notícia que circulou no paddock da Fórmula 1... Que a Mercedes não vai tirar ele da freca e já vai jogar ele na Fórmula 2. Ele não vai fazer a Fórmula 3.
Então é aquela coisa, né? Faz um ano de Fórmula 2, se for campeão 2025, 2024 com a Fórmula 2, campeão 2025, piloto reserva, pupilo do Lewis Hamilton, do Russell, já começa a entender como a equipe funciona. Beleza, 2026 assume a vaga do Lewis Hamilton. Então até faz sentido aí essa configuração de contrato do Lewis Hamilton e do Russell, né? Eu acho que também, assim, para 2026 a gente vai ter a entrada dos novos motores, né? Então também é uma oportunidade do Hamilton e do Russell analisarem o mercado. Tipo, eu quero continuar, eu quero testar e avaliar esses novos motores, tem alguma outra proposta de equipe. É uma movimentação bem interessante, assim, porque você sabe que você vai ficar até o último carro daquele projeto, né? Então tem uma chance, talvez, da Mercedes melhorar o equipamento para o próximo ano, talvez ficarem um pouco mais competitivos. Mas vai ter essa mudança do motor. Aí também o Hamilton vai se compensa, né? Porque a gente sabe que sempre que tem troca, entrada de motor na Fórmula 1, tem aqueles períodos de várias quebras, né? Aquele primeiro ano que o piloto é punido com perda de 50 posições no grid, né? Então, Alonso que eu diga. Alonso viveu isso daí, então... O Alonso vai viver de novo, porque acredita, ele vai permanecer. Ele já deu aquela indireta, né, falando que se o Hamilton tivesse 80 anos, ele renovava com ele. Ou seja, ele já falou que ele fica até os 80, né? Mas 40 anos de Fernando Alonso na Fórmula 1. Tendo reflexo IVR, ele fica. Exato. Bom, então é isso, acho que das contratações, né? Agora, vamos para a notícia que movimentou. E é sério, gente, eu acho que a coisa mais chata que tem é fiscal de Pacheco. Cara, não tem motivo para ficar achando chato a galera comemorar que o Drogovic vai fazer um treino livre. Deixa o pessoal ser feliz, meu. Sabe, eu acho muito chato o pessoal. Ai, o pessoal tá comemorando, a galera tá comemorando que o Drogovic vai fazer só um treino livre. Mas o pessoal tá batendo palma pra sandice do Felipe Massa pra tentar um título. E quem critica o Felipe Massa não é patriota, não é BR, não é isso. Pô, mano, dá um tempo, cara. E, principalmente, de fiscal de Pacheco, de produtor de conteúdo, de jornalista. Cara, dá clique, dá acesso. O pessoal vive disso. Eles precisam disso. É normal. Eu preciso disso. É que nem a gente já falou no grupo do BP. A gente sabe a fórmula para conseguir ter milhões de acesso. A gente que não gosta é a nossa linha editorial. Mas quem faz isso é um pessoal que emprega outras pessoas, paga um salário para elas, tem um custo de manutenção 30 vezes maior que o do BP. Então, assim, eu não critico porque eu entendo. Mas eu também acho que as pessoas tinham que só dar uma olhadinha, assim, às vezes, ver, pô, o pessoal tá feliz que o Drogo vai treinar, deixa o pessoal ser feliz. Eu acho tão engraçado que tem um documentário do Senna, todo mundo louva lá o momento que uma pessoa fala, nossa, eu acho que é Arnaldo Jabor que fala, a única alegria que o brasileiro está tendo nesse momento, né, que bacana, tal. Aí o único momento que o Brasil está tendo de alegria na Fórmula 1 é o Drogovic treinando, porque vai lembrar que a gente tem um piloto que foi excluído da Fórmula 1 por racismo e outro está sendo excluído porque processou. Então só resta Drogovic para dar alegria pra gente naquele paddock. Eu fiquei feliz que o Drogo veio treinar, assim... É que assim, o pessoal fica muito com essa coisa, né? Cobra as equipes darem espaço para os jovens pilotos, para eles fazerem treinos. Aí fica se questionando por que hoje a Fórmula 1 não tem mais treinos com os jovens pilotos. Ficam até procurando algumas loucuras do tipo, fazer sprint com os pilotos reserva, fazer todos os primeiros treinos livres com o piloto reserva, tipo, não ser uma coisa pontual. Pô, as equipes têm que cumprir um regulamento, porque se não colocam um regulamento como esse, eles não colocam o pessoal para poder treinar. E aí dá a oportunidade para um piloto para ele poder correr. Mas não pode ficar feliz que o brasileiro foi correr. Mas os outros que estão fazendo o mesmo treino, que vai fazer essa mesma mecânica nos próximos GPs... pra esses moleques é legal. Tipo, o Drugo não é. Pode! Se decide o que vocês querem, né? Mas assim, o Drugo veio pra poder fazer esse treino como parte do programa que ele tem com a Aston Martin, ele piloto reserva e de testes. Foi uma coisa que eu achei bem legal esse fim de semana, que assim, a Aston Martin, ela bateu muito na tecla que ele era o piloto reserva, né? E quando teve o anúncio que ele ia fazer essa função pra Aston Martin, foi algo mais contido, assim, né? Porque a Aston Martin tem outro piloto reserva, não é só o Drugo. Então ele ia dividir essa função. Mas, observando, assim, o que ele falou
durante esse fim de semana, ele falou muito que ele estava fazendo vários testes com a Aston Martin no simulador. Então, ele faz os testes ali, envia para a equipe, e eles pegam essas configurações e vão testar no carro, que deu certo no simulador. Ele tá fazendo a mesma função que o Mick Schumacher tá fazendo na Mercedes e que tá sendo muito elogiado, né? O Mick super elogiado pelos ganhos que a Mercedes teve também, e o Drugo não pode. Não, e até se a gente parar pra pensar, a gente tem o fator de que o Stroll não ajuda em nada, desculpa. A gente não tem relatos da equipe falando que o Stroll foi pra simulador, que o Stroll fez isso, que o Stroll fez aquilo. E até quando o Vettel tava lá, né, a gente sempre tinha relatos da Aston Martin, tipo, ele mudou o volante, ele mudou apresentou as planilhas que usava, ele mudou não sei o quê. Gerenciamento, arquitetura da equipe toda. O Alonso, tá focado no desenvolvimento do carro, tem pódio esse ano, só que o Stroll... E aí o Drugo é o cara que tá fazendo a parte do desenvolvimento junto com o Alonso, né? Então, assim, tem desculpa o termo, puta do mérito nessa pontuação em que, infelizmente, a Aston Martin agora é a terceira do campeonato, porque é Aston Martin barra Alonso barra Drugo, né? Quarto, né? Porque a Ferrari passou. A Ferrari passou. Toca a música triste, enfim. O Alonso ficou triste. O Alonso ficou triste. É importante pra ele fazer esses testes, né? Aí veio também aquele outro lado obscuro, né? Falando que talvez o Drugo não vai fazer o segundo teste que ele deveria fazer esse ano, que provavelmente será em Abu Dhabi. Porque em São Paulo vai ter sprint, a gente ainda vai ter sprint esse ano, não sei o quê. Então, tipo, talvez ele ia ficar pra fazer o último teste em Abu Dhabi. E aí começaram a falar, talvez ele não vai fazer esse teste. Mas ele não vai fazer esse teste porque tá com aquele rumor de que talvez ele assuma uma vaga na Sauber. Ou não vai fazer esse teste porque a Aston Martin ia ser muito louca. Então vamos ver o que vai acontecer, né? A Mariana Becker falou que ele faz o teste em Abu Dhabi. Mas vamos ver o que vai acontecer. Porque, é um bom sinal, né? Não chamarem outro piloto, tudo. Mas não chamar quem, né? Não, tipo, De Vries. O De Vries não pode. O De Vries nem correu esse ano, né? Se for parar pra poder pensar, não correu, né? Mas em teoria não pode. Enfim, mas vale lembrar, a gente já vai entrar até mesmo na questão do treino classificatório, né? Porque o Drogovic fez o primeiro treino livre e eu assisti, foi a primeira vez que eu assisti alguma coisa direto de onboard de piloto, foi legal, foi muito bacana, sabe? Pô, achei muito legal até que como massinha da F1 compartilhando nas redes sociais, cara, aquele gráfico, né, do Drogovic com a bandeira do Brasil ficou muito bom, então assim, pô, cara... Teve uma coisa também que é interessante, né? E assim... Ninguém sabia, não tinha como prever. Porque teve o primeiro treino livre, o Drugo treinou lá, tudo. Aí o Stroll pegou o carro no segundo treino livre, o carro abandonou, falou, não quero, meu irmão. 4 minutos o carro abandonou já. O Stroll encostou lá, aí tentaram levar o carro pros boxes, não sei o quê. Carro agarrando na pista, não quero. Hoje não. Aí... Stroll não treinou na sexta-feira, né? E é aquela coisa, tipo, o Drugo só usou pneu médio, porque como eles estavam com a alocação alternativa de pneu, eles estão com menos pneus, então não podia dar 2 jogos pro Drugo. Bom, se soubesse, né, do que ia acontecer, teriam dado mais um pro menino testar, né? A gente pode falar pro Drugo usar um capacete de bola de cristal, né? Pra poder adivinhar as coisas. Já que você teve essa ideia, né? Vamos ter uma bolinha de cristal lá pra adivinhar. Mas Stroll não fez o treino livre, né? Vai lembrar que as equipes aproveitaram para oferir, né, as instalações, verificar novas peças que eles levaram, atualizações. Porque para Monza sempre tem a alteração das asas, né, da asa dianteira e da traseira. E geralmente é uma pista que eles fazem uma peça exclusiva ou tenta adaptar algo que já foi utilizado no restante do ano para poder usar nessa pista, por causa da questão do downforce e tudo. É até engraçado que até uma coisa que o Sérgio Milani estava contando hoje, que a Haas, por exemplo, não tinha asa traseira, eles não tinham. A Red Bull estava tão tranquila com peças que eles simplesmente serraram uma asa lá e falaram, não precisa fabricar, só corta aqui, coloca no carro e vai. Aí o Pérez quebrou uma. Sempre tem, né, um brilhante pra fazer algo, mas é isso, né, e é aquela coisa, já tá chegando no final do campeonato, né, ainda tem 30 milhões de corridas, mas tá chegando no final do campeonato.
eles também já estão pensando no que vai fazer pro próximo ano. Então chega uma hora que, tipo assim, não compensa também você fazer peça mesmo. Você tenta reciclar alguma coisa que já tem ali pra poder usar em configuração específica pra Monza e show, corre aí de boa. Mas tinham que fazer esses testes, né? A sexta-feira foi também dedicada a esses testes, mas com a limitação da questão dos pneus. Como eu comentei, né? O Sérgio Pérez não completou o TL2, ele bateu, né? Bem no finalzinho. Bem no finalzinho, né? E aí nossa tese da redoma de vidro que protege Max Verstappen tá cada vez mais forte, porque o Pérez bateu e o Tsunoda, né, abandonou ali no começo da corrida. Mas sexta-feira foi isso, né? Tirando que assim, né, Débora? A gente falou do pessoal que tava sendo Pacheco, reclamando dos Pacheco com o Drugo, mas a mesma galera tava vibrando com o Bortoleto, né? Que conquistou o título, salvo engano, inédito pro Brasil, o título da Fórmula 3, que é uma categoria, até mais uma vez, muito obrigado, Milani. Quando você está perto dele, você sente uma flor no jardim, porque ele nos rega com sabedoria. Muito obrigado, Milani, que me ensinou que Fórmula 3 é uma categoria regional, apesar de ser da FIA, não é mundial, é regional europeia. Que tristeza poderia vir pro GP do Brasil, mas Bortoleto sempre campeão. A vontade, né, que a gente tivesse categoria de base aqui. Bortoleto campeão, né? Assim, gente, a Fórmula 3 não é uma categoria que eu e o Rubens acompanhamos muito. A gente viu... É o disclaimer que a gente vai dar, porque assim, não empolgamos. Não tem desmérito pra categoria. Não empolgamos de acompanhar, mas obviamente com o Bortoleto lá ganhando as coisas, você passa, assim, a olhar um pouco por cima, né? E ele dominou a temporada inteira, então, tipo, desde a primeira corrida até o final, ele tá na liderança. Se eu não me engano, a única corrida que ele não pontuou foi a da Bélgica, a etapa da Bélgica, que... Foi pra dar emoção, Foi pra dar emoção, que ele não foi sagrado campeão ali, porque ele não tinha pontuado. Chegou na prova da Itália, que também grandíssimo circuito para poder se terminar uma temporada de Fórmula 3, né? E ele tava naquela coisa de tipo, era meio que assim, ele ia ser campeão, né? Ele ia ser, só precisava, tipo, realmente dar início à etapa. E ele já poderia ser considerado campeão na sexta-feira. Então, na sexta a gente teve a classificação. Nenhum dos outros dois pilotos que estavam disputando o título com ele conseguiu a pole, que era um dos requisitos para poder adiar a tentativa desse título aí do Bortoleto para o sábado. Terminou a classificação, obviamente, tipo, a Fórmula 3 é uma das categorias que a gente vê muita discussão de se terminou naquela posição, se deveria ter sido punido, não sei o que. Eu vejo muitas alterações na Fórmula 3. E aí o pessoal começou, mas não vamos falar que ele foi campeão ainda, porque, não, tem que esperar uma sessão oficial, né, no sábado, não sei o que. A equipe já tava comemorando, a categoria já tava publicando. Já tinha soltado faixa, a categoria postou trocentas arte lá, foto do Bortoleto, piloto do Brasil, aí já postou, tipo, quem é que tinha ganhado a Fórmula 3, né, beijos Piastri, e aí tava toda aquela coisa, né, tipo, e o pessoal, não, vamos com calma, porque não tem que esperar o... Ele já era campeão, pô! É isso. Ficamos felizes porque ele foi campeão e beleza. E agora vai pra Fórmula 2 ano que vem e é isso mesmo. Já tô especulando com quem que ele vai fechar, se vai pra academia, se não sei. Eu não quero saber. Eu só quero que ele vá pra Fórmula 2. E assim, vale lembrar também, só um adendo, que agora um pequeno giro de notícias sobre títulos, né? A categoria da Indy, né, de acesso ao USF Pro 2000, também teve a final, neste final de semana. O Miles Howe foi o primeiro piloto negro campeão de Fórmula nos Estados Unidos. Isso é muito legal. Categoria de acesso direto para a Indy. Torço para que eles vá para a Fórmula Indy. Vai ser algo muito bacana ver ele lá. Lewis Hamilton deu RT no post da... Né? Não, sim, até, cara, eu tô vendo aqui no perfil do Jefferson Kern, narrador da Indy pela TV Cultura. Se Jefferson estiver ouvindo a gente, um forte beijo. O Willis Reeves, né, que foi o primeiro negro também a pilotar um carro da Fórmula 1 numa sessão oficial, que foi uma Brabham, até o próprio Bernie Eccleston tentando se valer um pouco dessa questão. Vale ouvir o nosso BBcast sobre isso lá para trás que a gente tem, eu vou linkar no post. E nessa mesma categoria que o Miles foi campeão, Kiko Porto
que a Débora entrevistou, sempre foi muito Uma gentil gracinha. com o BP aqui. Vale conferir também a entrevista dele, vai estar o link na publicação. Gosto Foi demais vice-campeão. do Kiko. Foi vice-campeão. Então, assim, o Brasil tá bem servido de pilotos na base. Então, assim... Sabe o que é impressionante? E tivemos, desculpa, Débora, que a gente comentou lá, e teve o filho do Giafone, né, que Também. foi campeão. Então, assim, pô, o Brasil tá arrumando bem na Fórmula 1 e na Indy, diga-se de passagem. Não, e é interessante porque eu vou ter que voltar ao assunto do nosso amigo, que não é amigo, Felipe Massa. Desse amigo não estou querendo ter amizades. Que ele fala tanto, né? Tipo, poderia ter mudado o rumo do automobilismo brasileiro, não sei o quê, não sei o quê. Rumo do bolso Cara, né? Poderia talvez ter um incentivo maior ainda com o automobilismo nacional. Mas assim, a gente tá tendo os pilotos na base. Tipo, ainda não chegou na Fórmula 1 em si, que acho que é a mira, né? Que todo mundo tem. Tipo, ter um brasileiro novamente na Fórmula 1. Mas o trabalho tá sendo feito, tipo, pelos pais desses pilotos, pelo investimento que outras categorias estão trazendo, pela própria Fórmula 4 Brasil, né? Que, assim, esses pilotos não correram na Fórmula 4 Brasil, eles estão além disso, mas também é uma categoria que está estimulando o automobilismo dos pilotos ali de base. Vários desses pilotos da F4 Brasil já foram testar em categoria F4 lá de fora. Então, assim, as coisas estão andando, né? Não dependemos desse título também de 2008 aí para as coisas continuarem. Podemos dizer que o Beto Monteiro fez mais pelo automobilismo nacional, colocando Kiko Porto nesse rumo, do que Felipe Massa, que foi choramingar. Piloto de truck. Piloto de truck. Piloto de truck. Bom. Outro amicíssimo. Gente finíssima, diga-se de passagem. Beto, um beijo, sei que você nos ouve. Bom, vamos para sábado, né, Débora? Que daí a gente tem no TL3, e aí a gente já vai daqui a pouco rumando para as perguntas de alguns ouvintes nossos, que é o desempenho do Tsunoda e do Lawson, né, que ficaram bem próximos, e isso é uma coisa muito boa. Lawson já estava, acho que, mais à vontade, foi o que eu comentei na live. O Lawson, ele teve o GP da Holanda ali mais para poder se situar, questões de como funciona o final de semana da Fórmula 1, questão do carro, entre outras coisas. E o teste mesmo, assumir a posição como piloto, foi agora em Monza. Por mais que ele faça treinos, né, como ele teve a oportunidade de andar em treino livre no ano passado na Red Bull e na AlphaTauri, você fez só um treino livre, né, ainda. Tipo, você tem todas as outras etapas do fim de semana. Então, foi uma introdução ali pra ele. A corrida da Holanda já tinha terminado na frente do Tsunoda, mas por causa daquele problema que o Tsunoda teve na corrida. E nessa prova, foi ele que representou também, né? E acho que a gente ainda tá no sábado, né? Calma, Débora. Essa proximidade deles no terceiro treino livre e na própria classificação, eu acho que foi o que chamou a atenção. Exato, e vai lembrar que essa classificação foi aquela classificação horrível que o pessoal coloca pneus duros, pneus médios, pneus macios. E assim, o Lawson... Mas o Albon, ele se superou, né? É que o Albon, o Albon, ele tá um degrau acima mesmo. O Albon é o que o... muito que bem, viu, o Gabriel Sawaf, defensor de Albon? É mesmo, Gabriel Sawaf, parabéns, muito você fez eu aceitar a igreja albaniana de automobilismo. A gente aceita o Gabriel, né? Aí a gente tem que... Não, ó, eu mordi a língua, né? O Lawson foi 12º. Foi 12º. Falei que nem o cara do Big Bang agora. E o Tsunoda foi 11º. Pô, os dois ficaram próximos. É tão bom ver pilotos companheiros andando próximos. É bonito, fica bonito. Fica bonito. Uma pena o Tsunoda ter abandonado nas duas corridas que o Lawson correu, mas o Lawson mandou bem. Não, ele não abandonou na Holanda, ele só foi obliterado. Né? E eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. E sobre a classificação, vários pontos, né, Débora? Alpine eliminada no Q1. O que passa com... Alpine é literalmente alpinista, né? Ou vai pro topo ou vai pro abismo. Mas foi o que eu falei do outro podcast, né? A Aninha até perguntou, dá pra poder se animar com isso daí da Alpine? Não dá. Pra quem é maquilarista, dá. Não, porque assim, eu penso muito no negócio da Alpine, que tipo assim, quanto mais eles pegam a altitude, a queda é gigantesca. Mas é o que eu te falei, Débora, é alpinista. Ou você vai pro topo ou você cai no barranco. E cai sem corda, bicho. Cai sem corda, exatamente.
E aí depois a gente vê umas AlphaTauris, né, eliminadas no Q2. Não, pera. Você pulou algo importante. O Stroll novamente, o né? O Stroll no Q1. E 20º. Nossa, eu tomou sacode. Consegue, e cara? aí, o que é mais engraçado, pessoal? O Joe tá cotado pra sair. O cara ficou à frente do Stroll. O Sargent ficou à frente do Stroll. Mas quem tem que sair é o americano. Mas quem tem que sair é o Joe e o Sargent, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu queria ver, sem zoeira, qualquer um desses pilotos, Tsunoda, Lawson, o Drogovic, o Sargent e o Joe, com essa Aston Martin, com o tempo que o Stroll tá tendo de pista com ela. Não, mas aí... Porque, desculpa, já tem mais de 12 corridas. Então. Não tem desculpa pro moleque. Quando que vai acertar? Não, e aí fica aquela teoria da conspiração, né? Stroll tentou voltar o mais rápido possível, porque se o Drogovic sentasse naquele carro pra fazer as primeiras corridas da temporada, o Stroll tava bem lascado esse ano. Não, é... Ai. Cara, é só o seguinte, eu não tenho nada contra pessoas dos pilotos. Que nem o Ocon, o pessoal fala, beleza, eu não sou fã da pilotagem. O Albon, não era fã, eu mudei. Mas o Stroll, cara, não evolui. O tempo que esse cara tem de pista, ele não evolui. Se eu não me engano, ele é contemporâneo do Max Verstappen na Fórmula 1, sabe? Se do Max ou do Charles. É que o Charles também, né? Não, o Charles também. Vamos comentar daqui a pouco sobre ele, mas enfim. Então, assim, Stroll tá devendo muito, sabe? E uma pena, né? Vamos comentar agora do Q2, que a AlphaTauri ficou para trás e o Sargent que não conseguiu, infelizmente. Para mim foi a pena não acompanhar o Albon, mas é que o Albon realmente tá sendo um ponto fora da curva, né? É que é perigoso falar um ponto fora da curva com um cara que pilota Williams, porque, né, retrocesso não é muito boa da equipe, mas o Albon tá tirando muito leite de pedra com esse carro. Não, louvável ver ele chegando no Q3, né? E ainda mais com uma configuração de classificação que pune os pilotos, né? E eu acho que, além disso, também é o fato da redução da quantidade de pneus. É que, assim, a categoria ela ainda não se entendeu como é trabalhar com menos pneus, tendo um composto que degrada bastante, né? E ainda a Pirelli pegou e levou a gama intermediária para esse fim de semana. Intermediária não. A macia, geralmente é a intermediária que eles usam. Fez muito calor. Faz muito calor. Então, tipo assim, você precisa avaliar o carro, precisa testar. Mas ao mesmo tempo você não consegue deixar o carro muito tempo em pista porque você não vai ter pneu pro fim de semana. Então acho que também é uma coisa que a categoria vai ter que ponderar, né? De como que vai realizar os finais de semana. Mas se a gente for parar pra poder pensar, tipo, fiz uma curva aí, né, Rubens? Desculpa. Mas se a gente for parar pra poder pensar... Pelo menos você fez curva, né? O Pérez nem isso fez. Monza, nos últimos anos, eles têm testado muita coisa lá, né? Testaram agora a alocação de pneu, testaram já sprint lá. Então, tipo, é uma pista que eles acabam olhando ali para poder trazer algumas novidades e ver o que dá para poder fazer, porque é um circuito muito veloz, tem retas importantes, enfim. Exato, e é aquela coisa, né? A gente mais uma vez estava esperando, né, que ou a zica se confirmasse que o Max Verstappen não conseguisse vencer, todo mundo já sabe que ele venceu, e aí quando começa o Q3, que a gente vê as Ferraris rendendo, mas mais ainda, Carlos Sainz errou no Q3 ainda, teve chance de perder a pole, mas quando ele tem o Leclerc fazendo a pole, aí todos os tifosos, mamma mia, ma che Gennaro, aí vem o Verstappen, Cazzo, maledetto dos infernos. Não, mas aquela classificação foi muito tesão, foi muito legal. Foi muito legal. Aquela primeira volta do Sainz já tinha sido legal. Se tivesse sido Leclerc, Sainz, primeiro e segundo, não tinha sido tão legal. Mas o fato do Verstappen ter colocado o carro no meio dos dois deu uma pimentada. Não, primeiro assim, teve aquela primeira volta que o Carlos já era pole, né? Aí veio a segunda rodada de voltas rápidas. O Leclerc fez a volta mais rápida e superou a do Carlos. Que também teve todo um jogo ali, né? O Leclerc saiu na frente, o pessoal se meteu ali. Eu faço minha pole sozinho, não preciso de vocês. Eu faço minha pole sozinho, não preciso de vocês. De cara pro vento, não queria ninguém. Não deu vácuo pro Carlos. O Carlos que se lasca aí. Silêncio, sem dor. Então ele fez a volta rápida dele. Muito que bem essa música.
Buarque. Fez a sua volta, superou o Carlos. Aí veio o Verstappen, fez a volta, superou o Carlos. Eu falei, agora o Carlos se lascou, entendeu? Porque falta um pouco de fé também, né? É que o Carlos... É que ele não é rápido, né, gente? O Carlos, desculpa, ele é o Alan Prost com menos 20% de velocidade do Alan Prost. Ele é o cara cerebral, que nem o Alan Prost, tal. É que... realmente, você colocar um cara genial nessa genialidade pra trás, que nem o Carlos, ele fica meio desconfortável. Por isso que na McLaren ele rendeu até mais, porque ele tava pau a pau pulando. Agora na Ferrari ele é colocado pra trás. Eu acho que se deixasse realmente os dois equiparados, é que o Leclerc ia fazer bico e ia ficar xingando meio mundo. Mas o Carlos é aquela coisa que falta aquela velocidade. Eu acho que o Carlos realmente ele tem muito do pai dele, da regularidade, do cara que consegue... Duas corridas só esse ano que ele não pontuou. Não, sim. Tipo, as outras ele tá pontuando... E também faltava o pódio, né? E tá à frente do Leclerc mais uma vez. Então, assim, aí é toda uma construção, né? Porque ele liderou o segundo treino livre na sexta. Aí você fala, tipo, tá bom. Porque... lá deram uma cortada no Verstappen, né? Falaram, não precisa você ficar dando volta rápida, a gente só queria uma, tá ótimo, vamos seguir o cronograma, gato. E o Verstappen queria fazer outras voltas rápidas. O Carlos terminou na frente. Aí você fica, tá. Terceiro treino livre, o Carlos termina na frente. Tá, foi interessante. A classificação, ele fazer a pole, foi justamente o que o Will falou. A gente chega até aqui pro Charles fazer a pole, né? Porque sempre assim nas classificações, tipo, a gente chega... na classificação pro Charles andar na frente do Carlos. Quando o Carlos fez aquela pole, eu falei, gente... Pessoal na Ferrari... Peraí, qual que é a página do manual que fala que o Carlos vai largar na frente do Charles que a gente não sabe? Qual que vai ser nosso comportamento? O pessoal olhava assim pro Frederico, o que a gente faz? O Binotto mandava a gente sabotar o carro, e você? E você, qual a sua atitude? Foi bonito, né? Assim, tipo, ter conquistado a pole e tal... Não teve aquela comemoração calorosa com a Ferrari, foi comemorar com a galera e tudo bem. Bom, sei lá, também vai saber o que tá acontecendo dentro daquela equipe, né? Porque o Carlos quer acertar as coisas do contrato dele e o Visser tá dando baile nele falando que agora não. O Visser vai dar uma de Otmar. Daqui a pouco vai fica dar uma sem de o Otmar, Carlos você vai ver. E fica sem, sei lá, o Schwartzman. Tadinho do Schwartzman. Grande piloto, diga-se de passagem. Então é isso, né? Domingo, teve o álbum IP6, que também foi tremendo resultado. É que o álbum, cara, realmente tá em outro patamar, né? E domingo começamos com o Tissot abandonando, né, Débora? Pô. Mas, olha, a gente vai falar de tudo isso, mas assim, obrigado, Tsunoda, pelo seu carro ter dado problema. Entendeu? Precisamos sacrificar um piloto de uma equipe italiana para que a outra tivesse sucesso. Porque aquelas 2 voltas que foi debitada, se não tira aquilo, Carlos Sainz estava fodido. Ele não ia pro pódio. Ele não ia pro pódio. Ia ser o Leclerc. Então assim, obrigado, Tsunoda. Nossa, é mesmo. Eu falei isso no texto que eu fiz dos pneus hoje. O Verstappen teria ultrapassado ele na 13ª volta. Já teria ultrapassado ele, entendeu? Então assim, tudo conspirou, né? Tudo foi perfeito, assim. E aquelas 2 voltas, porque quando der aquela outra volta de formação que foi... Tipo, mas o carro do Tsunoda tá ali ainda, não vai rolar. Eu fiquei meio assim, tipo, mano, mas quem é que não viu que não ia ter como tirar o carro do Tsunoda onde ele tava? Obrigado, diretor de prova, entendeu? Giuseppe. Obrigado a todos os santos que alguém tinha uma bola de cristal. Último dia de Nossa Senhora da Quiropita, da festa da Quiropita. Os caras estavam recebendo comida italiana ali, ó. Você acha que eles iam... Então, assim, foi bom ter tirado 2 voltas. Se os caras pudessem fazer frisbee com pizza pra atrapalhar o Verstappen, eles tinham feito frisbee. Se eles pudessem, eles tinham tirado mais 300 voltas pra gente ficar só com 14 delas, que o Carlos terminaria na frente, entendeu? É que não deu tempo. Sabe quem que faltou pra Ferrari ganhar? Luca Brasi. Luca Brasi, pra quem não sabe, é o capanga do Poderoso Chefão, do Dom Vito Corleone, que tem uma das cenas mais icônicas do cinema. Procurem, mas vou dar spoiler, o cara não era ator, era lutador, então a participação dele no filme é perfeita, porque você tem Al Pacino, Robert Durval e o... me fugiu agora o nome do Poderoso Chefão, do ator que fala isso. Enfim, Marlon Brando, no ápice da atuação, e você tem um cara
I'm just scared. Que é praticamente uma carreta tentando interpretar o que é uma Ferrari. Então faltou o Luca Brasi. Não faltou não. Você viu quem é que tava lá nos box, né? Quem? No sábado, pelo menos. Binotto, né? Não. O Damiano. O vocalista do Maneskin, entendeu? Ele tava ali, a Ferrari tinha que fazer bonito. Pelo menos no sábado, pelo entendeu? Pelo menos a pole fez, né? Então, com tanta beleza presente, né? Giovinazzi presente. Nossa, sábado tava bem servido, viu? Graças a Deus. Mas Giovinazzi no domingo falou assim, é pra isso que vocês usaram a pintura do meu carro? Pra tomar esse sacode da Red Bull? Não, mas pelo menos fez bonito. Foi pro pódio. Ah, não. Foi pro pódio. O Giovinazzi chegou na WEC batendo a bengala na mesa pra poder falar assim, olha aqui, ó, Toyota, você tem dominância. E quebrou a dominância da Toyota. Quebrou, mas a pintura foi bem representada por Carlos Sainz. Jesus está triste com a Ferrari. Não, mas fez o melhor, fez o que dava pra fazer, entendeu? Carlos, você queria mais? Queria. Aí ia ter que debitar 50 voltas. A gente ia ter que ficar com duas, com a largada e com a outra volta, entendeu? E aí a gente ia ter um novo não GP da Itália. Então deixa do jeito que tá. Ia ser que nem Spa, né? É. Bom, como falado, o Tsunoda abandonou. Ficamos com 51 voltas. E aí, né, já tivemos a largada. Bom, a corrida foi aquilo... Sim, foi praticamente uma batalha naval entre Carlos Sainz e Max Verstappen. E agora eu recebi minha redenção. Eu acho que o senhor divino do automobilismo olhou assim, Rubens, você terá sua redenção, sabe por quê? O Carlos Sainz vai destruir o pneu, vai defender a posição e vai chegar em terceiro. Algo que você criticou que o Leclerc não fazia e foi atacado nas redes sociais. Isso é uma coisa que me machucou já. É o terceiro, quarto podcast que eu falo isso. Dos fãs do Leclerc que vieram me xingar. Assim, teve os Leclerc que vieram conversar comigo e achei de boa, conversei com eles, mas teve a galerinha que veio xingar. E essas galerinhas eu fiquei pé da vida. Enfim... O que o Carlos Sainz fez? Fez exatamente o que o Leclerc não faz. Defendeu a posição. Mas ele fez na frente do Leclerc pra dar uma aula, né? Ele fez, aliás. O Leclerc será que tá com aquela cadernetinha anotando como fazer? Porque assim... Mas não fez o Sainz destruiu o pneu. Não destruiu. Coisa que o Leclerc não fez. Ficou fazendo lá com o doce. Pra não forçar contra o Verstappen. Porque ele sabia que o Verstappen ia ultrapassar o Carlos Sainz ia perder rendimento e ele ia ultrapassar o Carlos Sainz. Mas ele não contava que... Carlos Sainz estava babando naquele capacete. Carlos Sainz estava com tudo querendo um pódio. Ele queria o pódio. Ele sabia que não ia ter vitória. Ele queria P2 ou P3. Aqui não contava com a astúcia, né? Do Checo Pérez. Eu acho que até contava, porque o Pérez estava atrás deles, né? Acho que não tipo assim, nessa equação... Eu contava que o Pérez ia parar na brita. Não, eu achava que nessa equação... torcendo. Não, acho que torcer é uma coisa, mas eu acho que nessa equação tinha que botar o Pérez no segundo lugar dessa corrida. Mas eu acho que assim, primeira decisão de todo mundo, praticamente do grid, largar de pneu médio, né? Foi a decisão... Só o Hamilton que é o diferentão, né? O Hamilton, o Hülkenberg... Mano, o que o Bono tá tomando, velho? O Bono também doido. O James foi embora, perdeu a amiguinha. A gente já fala da Mercedes, calma, agora é o momento da Ferrari. É o momento da Ferrari. Quer humilhar mais a Ferrari? Não, mas hoje foi bonito. Foi Ontem. bonito. Eu tô vivendo no ontem desde sempre. É que nem as 24 horas de Le Mans, eu tô vivendo naquele ponto fixo, assim, sabe? Aquele ali foi o ápice da felicidade esse ano. Então, largaram de pneu médio ali. O Verstappen tentou ir pra cima do Carlos, já não conseguiu. Aí você já fica com aquela coisa, ele vai resistir por 2 voltas, porque na terceira vai ter o DRS. Fodeu. Vai conseguir. Cara, ele durou ali naquele DRS do Verstappen. E o Verstappen aproximava, chegava na parabólica, o Carlos pegava assim o modo foguetinho e sumia de novo. Aí chegava na primeira curva, o Verstappen com DRS em cima do Carlos. O Carlos fugia dele de novo. Aquilo ali foi muito bom, foi muito legal. Assim, tipo, 15 voltas, loucura. Ainda na hora que o Verstappen foi ultrapassar, o Carlos botou o carro de lado e falou, não. Foi uma senhora numa disputa. Mas assim, o Leclerc estava mantendo a proximidade no Verstappen para poder utilizar o DRS. E ele não ameaçou o Verstappen, mas a hora que ele viu o Carlos, ele babou em cima do Carlos. Ele foi pra cima do Carlos. O Carlos com o pneu desgastado e ele foi pra cima. E eu acho... Não teve respeito. Não teve respeito algum, né? E isso que o Carlos já protegeu ele várias vezes, né? Oh,
que benção. Esse arrependimento matasse. Aí ficaram lá naquele negócio, não sei o que. Ferrari, não, vamos parar o Carlos. Parou ele na volta 19. Eu falei, agora. Eu pensei assim, é agora que vão segurar o Carlos pra fazer a parada do Leclerc e o Leclerc voltar na frente. Fizeram a parada, o Carlos ficou na frente ainda. Eu falei, olha, gente, isso é um milagre. A Ferrari não faz isso. Botaram o Charles atrás dele de novo. Vem o Pérez. O Charles brigou ali uns 2 segundos, deixou o Carlos se lascar de novo. Olha, foi uma corrida boa. Foi não, cara. Eu concordo plenamente, cara. Lucas Santoki é meu Deus e nada me faltará, porque o cara é sábio. O tweet dele foi matador. Como é bom uma corrida em que você tem pilotos defendendo em vez de corridas só com ultrapassagem. Mas cara, tipo, tudo bem, Bélgica não, desculpa. Holanda foi legal pra caramba. Teve bastante ultrapassagem? Pô, teve. Mas, cara, a bagunça da defesa é legal, porque é uma bagunça organizada. Você tem aquele sofrimento dos McLaristas vendo o Albon segurando. Você vê o Verstappen devia estar... Cara, eu acho que assim, desculpa, o Verstappen devia estar com tesão violento, porque, 2 anos comendo a concorrência com farinha, chega numa corrida dessa, ele disputa a posição com um piloto que não jogou sujo, não apelou, fez manobras ousadas até o limite. Até onde dava. E foram disputas limpas. Cara, foi uma corrida assim. Nem tanto que acabou a corrida, você vê que ele e o Sainz foram conversar no pós-corrida. Até o Leclerc falou, o Verstappen falou, eu tava com dó de você, teu carro tava patinando. Não, o Verstappen, ele falou, né, depois do pós-corrida, que ele falou, eu sabia que eu ia passar, porque teve a coletiva, né, e ele falou, eu sabia que eu ia passar o Carlos, porque meu carro é melhor. Mas chegou um momento ali em que ele tava brigando tão aguerrido que a única coisa que me deu certeza que eu ia passar ele era por causa do pneu. Porque o pneu dele, tipo, foi pro saco. Então, o Verstappen também, foi muito interessante que no pós-corrida ele falou isso, né? Ele esperou o Carlos, tipo, brigar lá com ele e ele tomou aquele baque de não conseguir passar rápido. E aí ele viu, tipo, cara, eu vou ter que esperar esse cara acabar com o pneu dele pra eu poder passar. Porque ele tá fazendo tá jogando tanto com a questão da defesa que não tem como eu passar ele. Então, tipo assim, se fosse carros mais justos e os pneus... Leclerc. O Verstappen teria penado ainda mais um pouco pra poder passar o Carlos. Sim. É que talvez se a Pirelli tivesse ido com a gama intermediária, o Carlos teria dado mais trabalho pra ele. Porque o pneu ia durar mais, o médio, né? Dessa vez não durou tanto porque o pneu médio desse fim de semana foi o macio do ano passado. Exato. Então, assim, cara, por isso que eu falo, quando eu falei, não é um desmérito ao Leclerc, é um mérito você ser um cara que gerencia pneus. Mas você consegue ser ativo, porque eu usei o termo passivo, o pessoal falou, ele tem que ser agressivo, tem que xingar no rádio. Não. Ele tem que ser ativo. O que é o ativo? O cara que nem foi o Sainz, que defendeu posição. Cara, e que corrida do Sainz. Perdeu a posição pro Verstappen. O Leclerc já colou com pneus melhores porque conservou. Se defendeu, trocou posição, defendeu. Fez jogo de bobinho. Os dois, até com o Leclerc com ele, porque o Leclerc teve um mérito também na disputa, que fez uma disputa boa, mas também é aquela coisa, né? Conservou o pneu ali no banho-maria. E assim, e até eu vou ser justo, belo trabalho de oclumência do nosso querido professor Severo Snape, né? Que é um dos membros apoiadores do BP, também está no grupo de apoiadores do BP. Então, se você quer ter aula de poções gratuitas, seja apoiador do BP. Ele gentilmente fez a thumb do nosso podcast aqui no YouTube, para quem tiver pelo YouTube, para quem tiver pelo Spotify, confira o post no site, você vai ver que tá com uma thumb diferente. Foi o nosso querido Severo Snape, príncipe mestiço, que fez. Na verdade, nosso querido Felipe, né? Muito obrigado, Felipe, por ter feito. Descobrimos o verdadeiro nome do Severo Snape. E que ele fez essa thumb e realmente, né? Às vezes eu tô naquela jogada de nem sempre colocar a foto do campeão, do cara que ganhou a corrida. É do cara que foi o destaque. Pra mim foi o Carlos Sainz mesmo, e merecido. Piloto do dia, tudo. Foi, olha, sublime. Ai, gente, e assim, meu lado fã da Ferrari, né? Não, eu que sou uma clarista, tava batendo palma pro cara. Não, a gente... teve uma hora que eu parei, que eu tava fazendo o texto, eu falei, não, pera, deixa eu assistir a corrida. Comecei a ficar nervosa, assim. Eu tenho poucos momentos assim, que eu tenho acessos de loucura. A maioria foi com o Vettel. Agora eu tô de boa. Mas a gente tá assistindo na nossa saudosa TV, que tem delay de quase 2 minutos. Não, tinha de 1 volta e meia. 1 volta e meia.
Aí teve, tipo, foi chegando no final que o Leclerc tava ali bufando na cara do Carlos e eu fiquei, pelo amor de Deus, gente, essa corrida tem que acabar. Essa corrida tem que acabar. E não acabava. Não porque, tinha um assim, Latifi pra ir no muro pra acabar a corrida. Não acabava, entendeu? E aí eu tava olhando no aplicativo e no aplicativo do celular acabou, mas não deu A bandeira. Só chegou, tipo, na última volta. Eu fiquei, meu Deus, o Charles vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Não passou, graças a Deus, né? Foi assim. Nossa, aquele final ali. Aí quando eu vi 2 minutos depois na TV, aí eu falei, não passou. Foi difícil acompanhar essa corrida, viu? Mas foi um entretenimento muito bom para o domingo, porque eu achei que... Eu realmente tava crente que, tipo, ou ia ter um acidente na largada, da forma como o Charles e o Verstappen iam largar, eu pensei, talvez vai dar algum enrosco deles, se a Ferrari conseguir render na largada, né? Mas depois eu falei, o Verstappen vai ganhar essa corrida e vai ser nas costas. E não foi tão nas costas, assim. Tipo, óbvio, depois que ele passou o Carlos, ele sumiu lá na frente, né? Mas... Carlos fez a lição de casa. A gente tem pergunta dos nossos sim, não. apoiadores. Vamos para as perguntas aqui. Porque assim, né? Vamos falar da McLaren? Não. Esqueça a McLaren, foi humilhada pelo Albon, sabe? Vai falar assim. Não, vamos que a corrida dos dois foi legal. Que como é gostoso ter o mesmo frame de imagem e você ter 2 pilotos. Ai, a gente não comentou um negócio. Parabéns, obrigada. A gente não comentou uma coisa da classificação. O quê? Foi aquele negócio lá se a Ferrari tinha respeitado o Delta ou não, lá da classificação do Q1. Aí sim. acabou o Q3, eles não vai ter investigação. Então, assim, eu me senti feliz de uma vez na vida. A máfia, né? Ver a máfia funcionando, né? Pro lado da Ferrari. Porque fazia tempo que eu não sentia esse gosto, entendeu? É de um tempo que eu só ouço falar, né? Eu só escuto falar, nunca vi. O mais engraçado é que esse negócio da máfia surgiu na época do Schumacher, sendo que o Schumacher foi o cara que era mais fudido pela FIA. Que todo ano tinha uma regra anti-Schumacher, que é uma coisa que eu sinto falta nessas últimas 2 dominâncias, do Hamilton e do Verstappen, as regras anti-dominância. Porque era tal de mudar pontuação, mudar pneu, mudar assoalho no meio da temporada, porque a pessoa não ligava pra nada. O Hamilton passou pela troca do pneu, né? Mas foi isso que passou. Das, né? O Das, que deixaram um ano no outro, falaram não. O Vettel também teve. Nossa, também. É mesmo, o Verstappen tá tranquilão, né? Tá de boa. Mas e olha que tiraram o Masi. E também teve a coisa do motor, né? Da Ferrari, que aquele acordo... Então é muito bom ter a FIA jogando pro teu lado, pelo menos uma vez. A Aninha, nossa querida professora, mandou uma pergunta com opções. Se era bom perguntas com opções, eu era horrível. Não. Eu era tipo aquela brincadeira que tá tendo agora no Instagram, que tem as opções, você escreve uma. Eu escrevi uma alternativa pra mim. Não, eu ia marcando aí e eu falava assim, nossa, tem muito C, acho que deve ser D. E aí era C. Sabia, Aninha, já volto pra sua pergunta, no provão que tinha no final de ano no estado de São Paulo, era sempre DC. Era batata, você conseguia a média, é que não precisava tirar a média para passar, né? Mas você ficava com 5, 6, se você optasse só entre DC. Na faculdade de Direito, o provão da Unip era sempre A, B ou C. Era uma das 3 primeiras. D e E sempre tinha pegadinha. Eu acho que o professor ficava com preguiça e metia 2 com pegadinha. E quando a gente matou isso, deslanchou, né? Bom, vamos lá. A pergunta é: o que aconteceu com a Ferrari este fim de semana? Opção 1. Não, o que aconteceu? Vão, tipo, aqueles programas de esporte. Débora, qual porta você escolhe com as opções do que aconteceu com a Ferrari nesse final de semana? Porta número 1. Os humilhados foram exaltados. Porta número 2. Ficaram com medo da torcida destruir a sede em caso de repetir a corrida anterior. Porta número 3. Ouvir o podcast que vocês massacraram a equipe Leclerc. Olha, obrigado, Aninha. E 4, todas as opções anteriores. Qual das 4 portas vocês querem? Lembrando que eu tô dançando que nem as meninas do Faustão aqui pra Débora. Então, assim, eu não escolheria a 4 porque acho que... Ninguém foi exaltado, só foram humilhados ainda. Só foi humilhado ainda, entendeu? Mas dessa vez foi menos. Então eu ficaria com a opção de que escutaram o nosso podcast. Gostaria de crer que alguém da Ferrari escutou o podcast. Exato. Assim como tem alguém da FIA que fica roubando minhas ideias. É que assim, Aninha, eu acho que a torcida não vai destruir. Sabe por quê? A gente queria, mas não... Não, eles vão pensar assim, pô, a gente tem que comer uma caronada,
sabe? E já foram assaltar o Carlos Sainz. Os então... pickpocket. É real, cara. Os pickpocket da Itália é real. Será que quando a FIA não puniu a Ferrari porque não manteve o Delta, o pessoal da Red Bull ficou, atencione, pickpocket? Certeza, né? Certeza. Na Itália. Mas, Aninha, eu vou pelo item 3, porque assim, a gente vem massacrando o Leclerc há bom tempo. E, gente, a gente não fala por mal. A gente queria o Leclerc forte. Cara, como eu queria. É sério, 2019 foi um ano que eu curti demais o Leclerc rápido. 2021, cara, como eu gostei. Mas, por favor, Leclerc, sabe? Tem a fúria do Cabron no rostinho. Eu só queria que ele fizesse uma defesa de posição que nem que nem o Carlos fez. Sim. Que entreteve, entendeu? Porque assim, por mais Não, que e você obteve sabe... o resultado. E por mais que você sabe que você não vai conseguir a vitória, porque a Ferrari não tinha um carro pra vitória, era um negócio de tipo, vamos lutar até o fim pelo melhor resultado. Não é tipo, E eu curti o fato dele chegar em terceiro, porque pegou a minha tese. Cara, você consegue ser defensivo, consegue ser um piloto ativo, defender sua posição e chegar em terceiro ainda. Você consegue. Desculpa, o Leclerc seria terceiro em Baku se ele tivesse feito defesa. Não é só defesa de você mudar de posição, é induzir o piloto a erro, é você fazer um traçado diferente. Enfim, foi o que o Charles tentou fazer com o Carlos, né? Mas pra isso aí a gente tem uma pergunta também, então é melhor a gente responder na pergunta. E a pergunta é do nosso querido Rodrigo Cota, que é presidente, dono honorário do Autódromo de Austin, né? Uhum. Por isso que chama Cota lá. Tem pergunta dele e do Rafael, no mesmo sentido. Então eu vou ler as duas. Uma também do Rafael Fernandes. Rafael, muito obrigado. Até o teu depoimento hoje no grupo do apoiadores do BP. Muito obrigado. E, cara, deixou a gente mexido. E me incentivou bastante a republicar os posts dos 365. Hoje eu fiz porque realmente eu tava com pouco serviço. Eu falei, é semana de feriado, então normalmente o escritório fica com poucos prazos. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. E na hora que eu mandei que você compartilhou aquilo, o cara me tocou. Então, com certeza eu vou me empenhar mais para compartilhar os 365. E acompanhem. Bom, a pergunta do Rodrigo é: vocês acham correta a atitude da Ferrari de liberar a disputa? E o Rafael pergunta, a disputa da Ferrari no final demonstrou que o menino Charles é mimado? Rafael, que maldade. Gostamos assim. McLarista tem que chamar mesmo outro piloto de mimado, tá certo. Então, eu acho que assim, na questão da disputa, né, o Visser veio dar aquela resposta de dizer que, aqui a gente tava correndo em Monza, que é a casa da Ferrari, né, então, tipo, tem muito prestígio você ter um bom resultado em Monza, a gente deixou a disputa dos dois correr livre. Porém, essa não é a atitude que eles têm ao longo do ano. E quando eles precisam, eles pedem pro Carlos abrir e o Charles passar, né? Mas quando é o Carlos fazendo o mesmo joguinho de tipo, o Leclerc tá lento aqui, vamos trocar. Não escutei, Carlos. Quê? Vamos ser justo que o único momento que teve isso e realmente não tinha como rebater foi na Holanda. Mas ali o Leclerc também, coitado, tava se arrastando. Sim. E assim, era nítido, ia ficar muito feio. Mas realmente, o Carlos várias vezes foi defenestrado para favorecer o Leclerc e Verstappen também, né? Porque favorece um, favorece o outro. E... Vai, Débora, desculpa, te cortei. Não, é que eu acho que assim, a Ferrari tinha tudo para poder perder o terceiro lugar. Porque tava todo mundo contando que a Ferrari ia ter um outro deslize correndo em Monza. Então, eu acho que, assim, deixar o Carlos e o Leclerc brigarem tão livremente num final de semana em que você tinha chance de ter o pódio comemorar com a sua torcida foi uma atitude que, tipo assim, por mais que você fale que Monza é extremamente importante para um piloto da Ferrari, é muito... Não condiz. Peraí. Cristiano Seixas, por favor, não tem um ataque do coração. Porque o Cristiano é o cara que defende ordens de equipe, né? Não, mas assim, não condiz. Não condiz o negócio de, tipo, falar, vamos deixar a corrida seguir dos dois aqui e só tomar uma decisão nas duas últimas voltas de, tipo, ei, Leclerc, vamos parar aí. Será que eles estavam com o mesmo delay da gente na TV? É possível, gente. Porque, né, na última corrida eles estavam discutindo se o Lawson ia passar ou não Leclerc, né? Demoraram um pouco. Dessa vez... Nossa, Ninha, agora... Você entrou na minha mente na hora que você falou que a gente massacrou o Leclerc. Desculpa. Ficou tão nítido assim. Desculpa, fiquei triste agora. Ficamos tristes. Mas assim, acho que
A Ferrari vive dando ordem de equipe à torta e à direita, mas esse final de semana falou não. Eu falei, é que também parecia que eles estavam assim, se o Leclerc passar o Carlos na pista, a gente finge que não viu, né? Depois a gente comemora. Mas tentar manipular alguma coisa pra poder ajudar o Leclerc esse final de semana não deu. Então, né, fica aí. Achei horrível. Então, não, a disputa foi bonita, em pista foi linda. Os dois brigando lá, não sei o quê. Agora, em resultado, poderiam ter ficado sem o pódio, poderia ter dado outro pódio pra Mercedes. Eles são doidos. Não, é isso que eu ia falar agora. Pra quem tá disputando com Aston Martin, Mercedes... E tá mirando o segundo lugar. Foi muita ignorância ter deixado os dois. O Visser, eu acho que ele não é um chefe de equipe que tá acostumado com o piloto disputando pódio. Não. Ele é o cara que tá disputando 10º lugar. Então a cabeça dele é aquela... Se eu ganhar um pontinho... Cara, não é pontinho. Eram 27 Até eu olho pra minha frente, eu vejo Cabron olhando torto pra mim, porque a gente tem um card dele autografado me olhando torto. Cabron, me desculpe, mas Leclerc poderia ter te tirado da pista. Não, você merecia mais respeito, então não me olhe torto assim. E qualquer coisa eu tenho um relógio ali se você precisar de algum. Bom, vamos pôr a pá de cal. Oi? Não, aí é do... Não, vamos colocar pau de cal ainda sobre a Ferrari? Não. Vamos massacrar mais? Não, só o que o Rafael perguntou, né? Se o Leclerc foi mimado. De certa forma foi, porque assim, cara, você o cria Leclerc é o Vettel sem título. Você cria na cabeça dele que ele é o piloto principal, que ele é o pupilo, né, da equipe. Então, tipo, ele tem a preferência na equipe. E aí chega numa corrida em que ele não tem a preferência, que a Ferrari não tem o que fazer pra poder, tipo, parar o companheiro de equipe, aí ele vai pra cima. Porque foi o que eu falei, tipo, parecia que ele tava realmente, tipo, era um touro ali, balançando a bandeira vermelha, e aí ele falou, tem que ir pra cima, entendeu? É o touro que vê o carro vermelho, né? Eu achei que foi... Aí depois ele falou, eu fiquei muito feliz de ter tido uma disputa com o Carlos, que foi nessa altura e não sei o que, foi muito legal, mas, tipo, a gente ficou com o 4º lugar. Foi legal que o Carlos ficou com o 3º, porque é uma Ferrari lá, mas a gente ficou com o 4º lugar. E eu só estou feliz com o 4º lugar porque foi uma disputa divertida. Porque senão teria sido mais um 4º lugar com a Ferrari. Meu querido, os 4º lugar que você tá conseguindo é porque você deixa. Exato, bom. E a que eu citei que é o Vettel sem título, para quem se recorda dos BBcast, de quando a gente começou, que a gente começou a analisar um pouco mais Sebastian Vettel naquela Ferrari, a gente falava que o Vettel foi mimado demais pelo Christian Horner, né? O que fez com que, infelizmente, quando ele chegasse na Ferrari, ele não foi o Vettel da Red Bull. E um pouco porque realmente ele teve que amadurecer tarde. E o Leclerc não. O Leclerc é a mesma coisa. Só que ele não tem título. E é o que eu falei no Twitter. O Leclerc tinha que sim que ter feito mais um ano de Alfa Romeo. Como foi o Russell. Como está sendo com o Albon agora. Realmente para criar uma casca no piloto. Queridos, só para vocês não ficarem chateados com a gente tinha uma pauta gigante, porque a gente ia descendo em mais meio mundo, mas a gente vai responder as perguntas, porque como a gente falou, as perguntas complementam bem ao nosso podcast e vai trazer bastante coisa, então quem puder, participe da nossa live na terça-feira, amanhã, né, na verdade, ou vocês como estão ouvindo na terça, que está sendo podcast, hoje, à noite, a partir das 8h20, vão ter a live. A gente conversa um pouco mais sobre a Fórmula 1, sobre tudo que tiver mais. Quem sabe semana que vem, se tudo der certo, fazemos mais uma live para conversar. Agora que estou me sentindo um pouco mais otimista com as coisas do BP. E obrigado, Rafão. Bom, vamos lá. Leon Lawson, né, que chegou em 11º, quase chegando aos pontos. Eu acho que era a única galera que estava torcendo pro Sainz e pro Leclerc se estocar ali. Era realmente o pessoal da AlphaTauri, né? Porque, pô, Leon Lawson ia pontuar, seria bacana. Mas não pontuou. E aí vem a pergunta, né? Vem uma sequência, na verdade, de perguntas. Uma galera perfeita trouxe ali, ó. Trouxe tudo do Leon Lawson. Pediu todas as informações sobre ele. Exatamente. A Aninha perguntando se Lawson merece uma estrelinha, tipo estudante que se destaca, após 2 corridas na Fórmula 1. E se não ganha estrelinha, ganha elogio. Eu daria estrelinha. Você ganha estrelinha de bom aluno no colégio? Não. Também não. Não tinha isso no meu colégio. Meu colégio fez mais do que sua obrigação. Entendeu? Era que tem quando o Carlos Sainz ganhou, né, em Silverstone, que o Binotto chegou pro Leclerc. Você não fez mais que a tua obrigação, deixando teu amiguinho vencer. Bom, então vamos para a pergunta da Aninha.
Sim, eu acho que o Lawson merece uma estrelinha. Eu acho que é um piloto que meio que foi pego, como a gente diz lá em Guaxupé, de calças curtas e teve aí que assumir esse posto, que não é um posto tão fácil. Não. Porque assim, ele tá assumindo um carro que é de um piloto que não entregou, que é o De Vries. Então é um carro que nem sequer foi desenvolvido. O Ricciardo teve 2 oportunidades só, uma só, a outra bateu. Não, ele correu 2 corridas, sim. o Ricardo. Desculpa, aqui minha cabeça já... Ele correu Hungria e Bélgica. Isso. E já assumiu, então assim, ele tá fazendo o que é a obrigação dele, chegar ao final da corrida, levar o carro até o final. Se ele obter um ponto, se ele obter uma boa colocação, ótimo. Agora, 11º lugar, não foi ruim. Não foi ruim mesmo. Então ele merece não só a estrelinha, como merece um elogio também. Eu acho que foi um bom final de semana do Lawson, mesmo não chegando aos pontos, sendo batido ali na trave, ele fez um bom trabalho. E ele tava sozinho, né, ali, tipo, sem o Tsunoda, então também acho que tem o ponto da equipe tá trabalhando só pra ele, né, pra poder terminar a prova. Acho que as escolhas, as decisões ali da corrida do Lawson foi muito boa. Ele merece, sim, uma estrelinha, um elogio. Eu acho que... É uma coisa que eu tava até conversando com a Denise. A gente ainda não tem ideia de quando que o Ricardo vai voltar, né? Só hoje falaram em Catar e Japão. Já falaram em talvez ele perder Singapura e Japão e também perder o Catar. Então ele só voltaria nos Estados Unidos. Teria mais algumas provas ali pra poder mostrar, mas eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer com o Lawson nas próximas provas. Mas nessas 2, se o Ricardo voltar e não estiver andando próximo do Tsunoda, o negócio vai ficar um pouco complicado. Porque o Lawson, nesse fim de semana, ele andou próximo do Tsunoda. Tanto em treino livre como em classificação. E o Tsunoda que é o objetivo dos dois, né? E vai lembrar o Tsunoda vai ser o referencial. Vai lembrar que o Lawson chegou na frente do Stroll. Também. E eu acho que aquela coisa, né, do De Vries... É um piloto que, tipo assim, ele deixou referencial praticamente nenhum. Tipo, abaixo de 0. Qualquer coisa que você fizer ali, você já fica um pouquinho melhor na fita. Só que o Ricardo, ele já foi piloto da Red Bull. Ele conhece as coisas ali. Então, eu acho que tem uma cobrança ainda maior. Pelo nível de experiência e tudo. Agora tem a pergunta do Rafael Fernandes e do Lauro Vizentinho. Lauro, brigadão pela participação, pela pergunta. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Rafael pergunta, né, se o Liam vence o Tsunoda por 2-0, né, tá vencendo por 2-0, porque concluiu as 2 corridas e o Tsunoda não, complica pro Ricciardo, e aí eu acho que dá pra encaixar a pergunta do Lauro, porque vai pelo mesmo caminho, que é as 2 corridas de Lawson, acreditam ele pra substituir o Ricciardo até o final da temporada? Eu acho que até o final da temporada, não. Porque eu acho que a AlphaTauri vai querer que o Ricardo volte. Por causa da venda da equipe, só por causa disso. Não só por causa disso, mas eu acho que também por causa da questão do desenvolvimento do carro. Eles estão ainda, tipo, nessa coisa de, o Ricardo sabe dos processos, do que é pra você ter um carro no próximo ano, a gente precisa dele. Aqui seria bom ter uma visão dele, do carro. Mas aí também me pergunto, eu sinceramente eu não sei, gente, eu não acompanho o Daniel Ricciardo fora da Fórmula 1 ali, tipo, o que ele faz da vida dele fora, eu não vejo. Eu não sei enquanto que ele tá fazendo essa recuperação da mão dele, que eu acho que não vai ser tão acelerada como foi a do Stroll, tipo, pra poder voltar em instantes. Acho que ele vai dar o tempo necessário ali pra poder voltar. O quanto que ele vai contribuir com a equipe nesse off. Tipo, o quanto que ele tá indo na fábrica, o quanto que ele vai ajudar eles já nesse processo de desenvolvimento do carro. Porque também não tem como a equipe esperar até o final de outubro pra ele, sei lá, no começo de outubro, final de outubro, pra ele voltar, pra começar a pensar no carro do próximo ano. O negócio já tá andando. Então, qual que é o papel do Ricardo nesse desenvolvimento do carro do próximo ano? Acho que ele volta, sim, mas pode ser decisivo para eles terem os dados do Ricardo com esse carro ruim, os dados do Lawson, para de fato confirmar quem vai ser o piloto que vai guiar pela equipe no próximo ano. Não vou nem alterar, concordo com você. Mas ainda acrescentaria que é mais por causa da venda. É que fala que Charlo desenvolve carro, para mim... Não, pela coisa da venda, e também seria a manobra da Aston Martin, tipo, em ter o Vettel, em ter o Alonso. Faz sentido você ter o Ricardo ali na vitrine. Mas também não vai fazer muito sentido se, tipo, quando ele voltar, ele não tá andando igual o Tsunoda. Exato. Não tá andando próximo. E a questão até, então, assim, eu acho que, Lauro, o Lawson
num ambiente em que fosse realmente só observar desempenho, eu acho que se o Lawson conseguir ficar bem próximo do Tsunoda nas 2 corridas restantes, que provavelmente Singapura e Japão, até pelas qualidades da pista, é muito arriscado você colocar um cara com uma mão recém-operada. Uma batida em Singapura é quase possível, né? Pelo traçado e tudo mais. Japão, cara, fazer a R130 lá com uma mão assim não tão boa é arriscado pra caramba. Então, Laura, eu acho que... Não que as outras pistas não seja fácil, né? Mas ele estaria mais... talvez apto. E assim, se parar pra pensar, até em Austin eles podem fazer o seguinte. Não, beleza. Primeiro treino livre a gente coloca um outro piloto, não um Richard. Pra, tipo, estender o quanto menos exposição dele. Dar menos fadiga pro músculo. Então... eu acho que seria mais ou menos assim. E um detalhe interessante da AlphaTauri é que nada pode acontecer com o Liam Lawson nesse período em que o Ricardo está em recuperação, porque senão vou ter que chamar o De Vries. Que já usaram os 3 pilotos. Tem que lançar. É um piloto mais 2 reserva, 2. Nossa Senhora. Se der ruim com o Lawson, vai ter que trazer o De Vries de novo. Eu espero que nada aconteça. Tirar o De Vries lá de Harvard, né? É Harvard que ele foi estudar, né? Aí a faculdade ficaria devendo, Rubens. Nessa hora não vai rolar. E a pergunta do Rafael, de questão do Lawson ter vencido o Tsunoda por 2-0. Pô, Rafão, cara... É que se vencer ainda é com o asterístico do tipo... DNF, né? Tipo, cara... Na Tsunoda... corrida da Holanda, o Tsunoda apanhou lá do Russell. E o Tsunoda tava na frente do Lawson. Tava na frente. Porque o Lawson tava perdendo tempo ultrapassando o Leclerc. Ai, que triste. Ai. Nessa corrida o Tsunoda nem largou, coitado. Então, assim, é um 2-0? É um 2-0. Eu acho que eu nem falaria nesse sentido. O que é mais interessante foi que o Lawson, ele fez algo que o Tsunoda fez no começo da temporada. Tipo, terminou em 11º, terminou na beiradinha ali de pontuar. Então, na primeira corrida real dele, que a Holanda acho que eu descartaria ainda, na primeira corrida real dele, ele trouxe o que o Tsunoda trouxe. 11ª posição. Exato. Próximo de um ponto. Bom, e agora continuando com as perguntas, em uma pista... desculpa. Giovanni Azevedo, obrigado, Giovanni, pela participação e pela presença aqui no BBcast. E pergunta, mais uma vez, Giovanni, se quiser, senta ali, cafezinho por conta da casa, da Cochupé, diretamente das Alpes de Guaxupé. Aí ele pergunta, uma pista veloz, como o Monza, mostrou o verdadeiro potencial da Williams? Eu acho que sim. É um carro que está sendo explorado. Que tá tendo... Eu gostei dessa frase. Repita. Está sendo explorado? Um carro que está sendo explorado. Gostei. É bonita, né? É bonita. Vou tatuar. Eles estão vindo com atualização, estão mexendo aqui e ali, o álbum tá entregando. Então eu acho que era nessa pista que a gente queria saber se a Williams ia andar ou não. Foi o que o álbum falou, que eu achei algo muito interessante dele. Ele sabe que o carro da Williams não vai andar assim até o final do ano. Não vai ser... Essa não é a realidade da Williams. Então, o que eles estão fazendo é, nas melhores oportunidades da Williams, ter resultado. Então, ter ponto, ter uma boa classificação e tal. Então, eu acho que esse é o pulo, assim. E talvez vai dar um norte para Williams na questão do desenvolvimento do carro do próximo ano. Tipo, em X pistas que a gente tem velocidade que o nosso carro pode ir bem nessas características. Vamos desenvolver o carro para esse lado? Aí você acaba matando umas outras provas, mas às vezes compensa para o desenvolvimento da Williams no próximo ano. Exato. E tem outra coisa, eu acho que... Mas animou, né? Animou. Não, e aí que eu fico pensando o quanto que a má gerência da Williams vinha matando ela. Porque foi só praticamente um cara que mudou. Porque assim, a gente tá vendo Alpine mudar departamentos técnicos, Aston Martin, a Williams tá quietinha, só é o James. Teve mudanças, mas assim, é só o James. Sabe, é aquele cara que é um pouco do Toto Wolff, né? Que a gente não vê a Mercedes também, vê a Mercedes perdendo gente, não contratando. Mas mesmo assim os caras conseguem mexer nas chavinhas das pessoas pra tirar o melhor desempenho, e isso é uma coisa muito legal. E o James tá tirando leite de pedra, né? Porque a Williams tá realmente atrasada tem a aerodinâmica de uma pedra. Tá realmente atrasada em questão de desenvolvimento, não tem a fábrica parecida com o que é uma fábrica da Mercedes, mesmo sendo um time histórico, então tem um déficit muito grande. Eu acho que o desempenho anima, sim,
Pelo fato de que, tipo, a gente viu a Williams em tantos anos, nos últimos anos, em que era um carro que, tipo, você não via desenvolvimento, que era o carro usado do ano anterior, que chegava no começo do ano e, tipo, a gente não vai poder participar de treino livre porque o nosso carro ainda não tá... De pré-temporada que o nosso carro não tá pronto, vai sabe? lembrar que o carro da Williams, 2014, ele só foi trocando asa. E o bico e asa. E o carro no começo da temporada, do ano passado, né, da Williams, parecia muito show car, assim, tipo, foi o que a gente conseguiu fazer. A gente não tem muito o que fazer. Tipo, tinha um desenho ali, uma coisinha que chamava atenção, mas, tipo, parecia mais que, cara, a gente pegou o show car e fez aqui uma capa pra ele, botou na pista. E agora você vê um pouco mais tanto de personalidade no carro quanto nos pilotos. Então eu acho que sim, é animador. Eu concordo com o Albon, não vai ser assim até o final da temporada. É brigar para poder ter resultados bons, mas a gente sabe também que, tipo assim, a Haas, não tem ritmo nenhum de corrida. O Hülkenberg fez aquela largada, sumiu de novo por causa do carro ter sido engolido em ritmo de corrida. A Alfa Romeo tá prometendo algumas mudanças no carro, mas, cara, a Alfa Romeo foi uma Alfa Romeo completamente diferente ano passado. Esse ano, deplorável. Foi até, assim, bem fora da curva ter ponto esse final de semana com Bottas. Então, acho que o resultado da Williams é bem animador. Sim, e é aquela coisa que a gente comentou, né? A gente quer ver disputa na pista. A gente... Não importa de ser o Verstappen ganhando o título. A gente quer ver disputa na pista, sabe? Tipo, essa coisa foi uma corrida que... Cara, o fato do Verstappen ter ganhado não me incomodou em nada. Porque teve disputa, teve briga. Ele suou o macacão. Então isso que foi, pra mim, foi... Cara, se o Verstappen tivesse ganhado essas 10 corridas... Essas 10 corridas não, essas 12 corridas desse jeito... por mim, que se dane e que é ele que vai ganhar o título. Teve disputa, teve a Williams crescendo, e isso tá sendo muito legal. Então por isso que a gente fala, do Verstappen pra trás, tá sendo uma temporada muito gostosa de acompanhar. Tirando só a Alfa Romeo, né? Que... Alfa morreu, né? Fez uma pintura linda, né? E aí o anti-stall, problema da embreagem, ela não conseguiu resolver. Eu resolvi o problema da embreagem do meu Gol 81 e os caras não conseguiram resolver. Não, a Alfa Romeo é um problema que é triste, né? Porque não é... É um problema real de Alfa Romeo. Você pega a release da década de 80 e 90 dos carros da Alfa Romeo que vinham pro Brasil da 4 rodas, era problema de desenvolvimento, carro bonito. Não, os carros da Alfa Romeo eram lindos, mas embreagem não funcionava, só não enferruja esse carro porque é fibra de carbono. Não, o primeiro treino livre foi aquele desespero, né? O Bottas tentava sair com o carro antes tal. O Zou saía com o carro antes tal. O Zou foi um cara que a gente não viu essa corrida. Esse final de semana... Bottas fez o primeiro ponto da Alfa Romeo e a gente... Não fez o primeiro ponto. Não, dele. Mas também triste. Não, é o primeiro ponto desde não sei quantas corridas agora. Vai me falhar a memória. Se não me engano, alguma coisa assim. Não, enfim. Aí, nossa, gente, aquele negócio do anti-stall aí, o pessoal, mas é um problema, né, não sei o que. Eu torço sou a única torcedora da Alfa Romeo. Você e o Casola. Eu e o Casola. Não, o Casola torce pra Sauber, né? A tristeza dele é maior. A tristeza mesmo. A tristeza dele é maior. A minha começou com a Alfa. Aí o pessoal, muito chistoso. Galera, quando o Raikkonen tava lá... Não. Foi vários problemas de largada dele, do Giovinazzi, que era tipo, o carro deu anti-stall e aí, buf! Bom, e agora vamos para a pergunta da Aninha, que ela fala, né, se alguns pilotos se esqueceram de espaço que o carro ocupa na hora de ultrapassagem. Exemplo, Norris, tadinho. Norris foi o Piastri ali, viu, Aninha? Piastri, tadinho, foi do céu a inferno, inferno e céu. Pérez, Hamilton e Russell, né? Que os pilotos da Mercedes... Final de semana. Mas foi aquela coisa. A gente se comporta até na renovação. Depois da renovação, é um pega pra capar. E foi realmente... Mas coitado, o Hamilton, eu vou dar o braço a torcer que ele tava com problema nos freios, porque o duto de freios do carro dele aparentemente entrou sujeira, então superaqueceu. Então o Hamilton tinha que dosar, ultrapassar. Tinha vez que... Volta que ele tinha que frear muito antes, tinha vez que tinha que frear muito depois, então, cara, e pra uma pista como Monza... Que é aceleração. Então, assim, cara, realmente o Hamilton... Mas, sim, não é, Aninha, eu acho que foi uma das primeiras corridas, se não a primeira corrida que teve no ano, que realmente os pilotos tiveram que disputar a posição.
sabe? Foi a primeira vez que o Pérez realmente recebeu a existência da Ferrari, que normalmente ele só está acostumado de Mercedes ou McLaren nas corridas. Então eu acho que foi mais isso, Aninha. Acho que perderam um pouquinho, mas também é um pouco da questão da própria pista de Monza, né? Você tem que disputar aquela primeira curva ali. É realmente um ponto de freada em que o pessoal às vezes vem embalado e acaba se encontrando. Acho que também é uma circunstância da própria pista. Mas que o Russell, às vezes, nessas últimas corridas, ele tem se acidentado com outros pilotos? Tem. O Russell, acho que ele tá muito mais otimista, aquela coisa do otimista negativo, né? Ele acha que ele tem que se impor. É isso que eu tô tendo a sensação. Mas não tá errado, mas assim, ele não tá sabendo dosar realmente. Eu tenho a sensação também, e aí eu vou passar um pano violento pros dois, e eu não tinha motivo nenhum para fazer isso, porque Hamilton tirou o Piastri da zona de pontuação, ele foi lá, confirmou que ele errou, pediu desculpa pro Piastri, grandeza do Hamilton. Muitos pilotos não fariam o mesmo, e eu acho que a posição do cockpit desse carro da Mercedes, eu acho que não dá uma noção tão grande como é dos outros carros. Eles estão muito para frente. E trocou muito também do carro, né? Eles tinham um carro todo apertado ali do sidepod, agora é um carro mais... então acho que o comportamento do carro tá muito diferente. Porque assim, eu vou ser sincero, o Russell, a geração do Leclerc para frente foi uma das primeiras gerações que a gente realmente acompanhou desde a base. Porque foi quando a gente começou a ter mais acesso, informações e tudo mais. E o Russell não é um piloto maldoso, não é um piloto ruim, sabe? Não é um cara que é difícil de ultrapassar, que joga, não vou pôr sujo, mas joga pesado como é o Pérez. Pérez eu espero uma coisa daquela. Você vê maldade, né? Você vê uma maldade, assim, é aquela maldade que não é ruim. É o cara que faz jogo difícil. E nem do Hamilton, né? Porque o Hamilton é um cara que dá pra você disputar super bem em posição. Sim. Então, acho que não teve maldade também. E agora, seguindo, pra gente poder finalizar, que eu sei que vocês já devem estar chegando no trabalho, chegando na escola, na faculdade, voltando para casa. Temos a pergunta do Casola, que também é nosso querido colunista lá das categorias norte-americanas, Indies, NASCAR, e que os posts aí praticamente, eu acho que quase toda semana vai ter texto do Casola falando sobre 365 dias no automobilismo. Confira no site do BP e nas redes sociais. Ele pergunta, cadê a pergunta? Me fugiu aqui, desculpa Casola, não me xingue, eu te pago uma cerveja lá no setor A. Que a pergunta dele é, há alguma solução pro trem de força da Alpine? Há alguma solução pra Alpine, né? Casola, eu vou ser sincero, cara, eu tô realmente naquela de que a Alpine tem que cumprir tabela, sabe? Tipo, Campeonato Brasileiro, o time tá lá no meio, não tá nem entrando pra Sul-Americana, Libertadores, não tá indo nem pra Série B, mas tá numa pontuação que se ele administrar, ele fica na Série A, não é rebaixado, também não consegue nada, se ele tentar alguma coisa, ele piora. Eu acho que é isso. A Alpine ela tem que administrar o resto do ano, tipo, administrar recursos, tipo, pra que desenvolver uma asa se a gente não vai evoluir? Compensa mais focar no ano que vem, ver o que vem de dinheiro do pessoal de fora, porque assim, o Otmar saiu, eu até agora não sei se a BWT vai continuar, porque... Era muito ali, né? Era o Otmar que mantinha. O Otmar pode querer utilizar o patrocínio da BWT para querer voltar para uma outra equipe, para ir para outra categoria. Então, assim, é complicada a situação da Alpine. Então, não é complicado para esse ano, mas pro ano que vem, tá de boa. Eu acho que até 2026 ela tem uma dupla que corresponde para quem pode prever uma mudança de regulamento, ou se conseguir dobrar a FIA para atualizar o trem de força, ela tem uma dupla que é confiável para poder entregar bons resultados. Não os melhores, mas bons resultados. Eu concordo com você. Acho que para esse ano é muito difícil de conseguir uma solução. Ver o quanto que isso vai equalizar e vai traduzir em desempenho para eles na pista, mas não adianta muito ter esse motor se você não tem um carro mais construído, mais elaborado. Exatamente. Bom, só para finalizar aqui, porque eu não quero deixar minha pergunta para trás, mas amanhã na live, ou nessa terça, se você estiver ouvindo, de manhãzinha, à noite a gente vai fazer a live. Se você perder a live na noite de sábado, de terça, faremos uma na outra semana. Vão conversando com a gente, que a gente sempre que possível faz live sempre dia de vocês. Que é da Aninha, que ela pergunta se a Aston Martin perdeu lá a carteirinha de fiel cliente da copiadora que copiava, né, os projetos das outras equipes,
referindo à queda de desempenho da Aston Martin, né? Queda de desempenho da Aston Martin tem nome e sobrenome, né? A gente já falou, mas, Aninha, eu acho que realmente ela chegou, acho que no pico de desenvolvimento desse ano. Essa é a minha sensação. Ali o resto vai ser só no braço do Fernando Alonso mesmo. Eu acho que talvez extrair um pouco daquela atualização que eles colocaram no carro na Holanda, né? Tentar trabalhar ela, que é aquela coisa que eles falam de desbloqueio de potência, desbloqueio de desempenho. Mas eu acho que vai ser isso mesmo da Aston Martin. Tipo, talvez em uma corrida, tipo, São Paulo. Se tem uma chuva, não sei o quê, o desempenho do Alonso sobressai porque ele é esse tipo de piloto que faz diferença. Singapura e Japão. Também. Porque são duas pistas que o Alonso manda muito bem. E, gente, não me venham com Singapura com a Singapura Gate. Porque o Alonso ganhou em 2009, na verdade, de Renault lá. Ele ganhou. Em 2009 e 2010 ele ganhou de Renault. E ganhou com méritos. Então, assim, não me venham me perturbar com isso. Então, assim, eu acho que sim, Aninha. Eu acho que realmente eles perderam a mão na cópia, mas eu acho que realmente agora é finalizar o ano, focar no ano que vem. E, por favor, ouçam o Drugon pelo menos no desenvolvimento, né? Faz uns acertos. Então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Muito obrigado. Agradeço a todos que compreenderam da gente publicar agora na terça-feira. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.